Olha só, dando continuidade às operações com números inteiros e ainda continuando com a potenciação, nós vamos ver o nosso último caso, que é potência com expoente negativo. Isso aqui é uma novidade, então eu preciso que você fique bem atento. Vamos com um exemplo. Aqui eu tenho dois exemplos. Eu tenho 3 elevado a menos 1 e eu tenho menos 4 elevado a menos 2. Como é que eu posso resolver uma potência cujo expoente é negativo? No estudo de potência, a gente associou potência à força, né? Então, como é que eu posso imaginar uma força negativa? Né? Fica meio complicado para imaginar isso. Então, se esse expoente indica a força que eu vou aplicar a meu número, ele não pode ser negativo. Então, eu preciso transformá-lo em positivo. Professor, como é que eu faço isso? Tem uma regrinha bem simples. Para eu transformar o meu expoente em positivo, eu preciso inverter a base. Eu vou inverter a base e o meu expoente, que antes era negativo, passa a ser positivo. Inverter, qual é o inverso de 3, por exemplo, que aqui é a minha base? Você lembra que todo número ele tem um denominador, certo? Qual é o denominador que está aqui no 3? Apesar dele não aparecer, eu sei que aqui existe um denominador. Qual é o denominador? Ah, professor, é o denominador 1. Exatamente. Então, se eu colocar 3 sobre 1, ou 3 dividido por 1, é o próprio 3, certo? Só que eu não preciso colocar o denominador 1. Nesse caso da potenciação com expoente negativo, eu tenho que lembrar isso. Então, eu vou inverter a base. Invertendo a base, o que está embaixo vai para cima, o que está em cima fica embaixo. Então, a minha base será 1/3, percebe? Antes era 3. Invertendo a base, o denominador 1 passou para cima, o 3 veio para baixo. Minha base ficou 1/3 e o meu expoente, que antes era negativo, fica positivo. Lembrando daquela propriedade, toda potência de expoente 1, o resultado é igual à base. Então, eu tenho como resultado aqui 1/3. 3 elevado a menos 1 é o mesmo que 1/3. Certo? Outro exemplo, eu tenho menos 4 elevado a menos 2. Vou lembrar que aqui embaixo do 4 existe o denominador 1. Então, vou inverter a base. O 1 que está embaixo vai para cima, o 4 que estava em cima vem para baixo. Então, eu tenho 1/4. Certo? Lembrando que é negativo, permanece negativo, eu só estou invertendo a base, certo? E o meu denominador, que antes era negativo, passa a ser positivo. Agora eu tenho menos 1/4 ao quadrado. Resolvendo, o expoente 2 indica quantas vezes a base menos 1/4 vai se repetir. Vai se repetir 2 vezes. Então, eu tenho menos 1/4 vezes menos 1/4. Como é que eu resolvo? Multiplico os números normalmente. Na multiplicação de frações, eu multiplico numerador com numerador, denominador com denominador, certo? Então, 1 vezes 1 dá 1. 4 vezes 4, 16, certo? Aplicando o jogo de sinais, sinais iguais, resultado positivo. Ou se eu lembrar da regrinha do expoente, expoente par, resultado positivo. Logo, aqui, como resultado, eu tenho mais 1/16, certo? E assim nós encerramos o nosso estudo
da potenciação com números inteiros. Espero que tenha contribuído, continue assistindo às teleaulas. Qualquer dúvida, volte, assista novamente, seja lá no YouTube, seja aqui no grupo, e estou à disposição para qualquer questionamento, ok? Um abraço!